Olha, esse vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um convite para te fazer. Eu estou preparando um novo evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para fazer seu filho respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Para participar gratuitamente, é só clicar nos links do comentário ou na descrição desse vídeo. Te espero! Uma criação consciente possui o princípio de respeito mútuo. Ele promove valor à sua criança. Todo ser humano merece respeito, inclusive o seu filho e você. Você também merece respeito. Então, quando as pessoas partem do princípio que uma educação consciente é uma educação permissiva, isso não faz nenhum sentido. Porque a permissividade não a criança não respeita os pais. E a base de uma educação consciente é o respeito mútuo. Então, não é permissividade. Historicamente, a criança antes era marginalizada, então ela não tinha um espaço dentro dessa sociedade. E aí a gente evoluiu um pouco e era esperado dessa criança que ela fosse um mini adulto. E dentro desse mini adulto era demandar uma educação autoritária. E passou mais um tempo, nessa educação autoritária a gente educava através da palmatória nas escolas, depois a gente veio com um sistema punitivo, então se você não decorava a tabuada, você ficava de frente para a parede, e hoje as escolas promovem um ensino que vem de dentro para fora. Então, é um ensino onde se efetivamente a criança aprende, não é só algo que se condiciona o seu filho. E eu queria deixar bem claro que isso aqui não é uma crítica, nem uma condenação às gerações passadas. A ideia não é se vitimizar, vir com aquele papo de geração passada narcisista, nem de querer gerar revolta em nenhum de vocês. A ideia é entender as consequências desse modelo de educação passado, de entender as consequências de uma educação consciente e buscar cada dia fazer melhor para essa geração que está chegando. A ideia também não é deixar de educar o seu filho, a proposta não é deixar a criança fazer o que ela quiser. Então, na prática, qual a diferença de uma educação permissiva para uma educação consciente? Uma educação permissiva deixa a criança fazer o que ela quiser. Numa educação permissiva, a gente tem medo de impor limite, a gente tem medo da criança. A gente não deixa a criança se frustrar ou chorar, isso é muito forte para a gente. Já uma educação consciente, a gente sabe que a criança ela tem certas limitações, ela está numa fase de desenvolvimento, a gente não cobra mais do que ela pode oferecer, a gente decide por ela, porque a gente sabe que ela nessa fase não pode decidir por ela ainda, e a gente oferece um ambiente seguro, e um ambiente seguro é um ambiente com regras e limites. O adulto é figura de autoridade, lembra, a autoridade é um sistema de autoritarismo. Não é que seu filho precise ter uma obediência cega, mas ele precisa obedecer algumas regras. Qual a diferença aqui? Ele não é uma criança que precisa ser obediente. Uma criança obediente é uma criança que você fala e na hora que você fala, ela obedece sem nem entender o porquê daquilo. Não é esse o nosso objetivo aqui. Isso não é uma disciplina consciente. Isso é uma disciplina autoritária. Mas o seu filho, ele precisa entender que quando você fala, ele precisa obedecer algumas coisas que você fala. E você precisa explicar o motivo. Por quê? Porque você viveu mais tempo e ele não pode decidir, porque ele não tem maturidade para isso, tá? Então, o adulto é autoridade e ele cobra de forma gentil e firme. Isso é muito importante. Ele não cobra como de forma descontrolada, gritando, ameaçando. Então, cada dia mais, cada dia que passa, cada dia que a sociedade evolui, novos estudos sobre neurociência, novas literaturas vêm em voga e novas literaturas sobre desenvolvimento infantil comprovam quanto uma educação respaldada no respeito permite que a criança se expresse suas emoções e que essa expressão, esse espaço, permita com que ela cresça de forma saudável. Que esse espaço para a criança se expressar evita trauma. Que esse espaço para a criança se expressar crie valor, porque o seu filho consiga se entender como um ser pensante dentro da sociedade, para que ele consiga desenvolver habilidades sociais, habilidades de negociação, para que ele consiga garantir um desenvolvimento como indivíduo dentro da sociedade, como
um profissional lá na frente. Também garante uma relação saudável do seu filho com você. Garante que ele possa confiar em você. Tá ficando um pouco mais claro até aqui, pessoal, a diferença, quais os benefícios, como aplicar? Então, além da preocupação com o futuro do seu filho, isso garante uma conexão, uma relação profunda de vocês. Porque o seu filho vai poder confiar em você quando você cria uma educação consciente. Ele vai poder correr para você e não de você. Numa relação consciente, os membros dessa casa buscam se ajudar. O seu filho vai te respeitar e vai respeitar as regras porque você foi um bom exemplo. Faça o que eu faço, não é só faça o que eu digo. Não se ensina a bater batendo, isso não existe. E esse é o conceito genuíno de algo consciente. Quando a gente diz uma educação consciente, é porque a gente está pensando para ensinar. Isso é ter consciência do que a gente está ensinando. A gente não está pura e simplesmente replicando algo que foi feito com a gente lá atrás. Então, quando a gente para e bate na criança, porque a gente aprendeu lá atrás que a gente não batia quando batiam na gente não está parando para pensar o que isso ensina, nas consequências disso, na quebra de vínculo, na quebra de confiança. Porque se a gente parasse para refletir que a proposta da educação consciente, ter consciência do que a gente está fazendo, a gente não bateria. A gente iria mais a fundo no conceito. Então, está mais claro que é uma educação consciente e a base dessa educação consciente é o respeito mútuo. O respeito mútuo também vem da ideia de que a gente trata pessoas iguais como iguais e pessoas diferentes como diferentes. O seu filho não é igual a você, merece respeito assim como você, porque ele é um ser humano, mas ele é diferente de você. Ele tem uma idade mental diferente de você, ele tem um corpo diferente de você, ele tem uma fase de vida diferente de você, ele tem problemas diferentes de você. Então, ele tem que ter deveres diferentes dos seus, responsabilidades diferentes das suas e expectativas diferentes das suas. A gente às vezes cobra muito da criança, dá muitas demandas para essa criança, espera demais dessa criança e acaba sendo muito permissivo, porque a gente não quer dar muitas regras. E essa criança precisa de regras, a gente precisa decidir por ela, porque ela não é igual a gente. Então, a gente tem direito de estar mais cansada que essa criança. A gente tem direito de dar mais ordem para essa criança. Ela não é igual a gente.